Boa noite a todos. Que gostoso estar na casa de Deus. Esse ambiente tão quentinho, não é? Mas ele é quente de calor humano, não é? Que bom que você está aqui. Quem está aqui hoje pela primeira vez? Quero ver a mão. Primeira vez. Que bom. Nós temos pessoas pela primeira vez. 4, eu contei 4, né? Bom receber você aqui pela primeira vez. Nós estamos fazendo uma série baseada ali em Apocalipse, capítulo 3. Eu vou convidar você para abrir a sua Bíblia lá. Apocalipse, capítulo 3. Vamos lá? Hoje, fica com a sua Bíblia ou o seu celular, iPad, sei lá, na sua mão. Está autorizado hoje, tá? Não na internet, né? Na Bíblia. E antes da gente ler, vou convidar você mais uma vez para nós fecharmos os olhos e orarmos ao Senhor. Deus amado e Pai, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor sempre está conosco, sempre à nossa disposição. Muito obrigado, Pai, pelo seu poder que é manifesto a nós a cada dia através do seu Espírito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor mexe conosco, não nos deixa acomodados. O Senhor fala conosco, nos dirige. Agora, Senhor, queremos pedir que, ao abrirmos mais uma vez a sua palavra, o Senhor, através do seu Espírito, ilumine os nossos olhos, nossos ouvidos, nossos sentidos. Toma-nos nas suas mãos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Em Apocalipse 3, do verso 14 em diante, nós encontramos a mensagem do Senhor Jesus para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, na verdade, é a última igreja, ou são os cristãos que estarão vivendo nos últimos dias antes da volta de Jesus. E Jesus manda uma mensagem direta para você e para mim, que somos essas pessoas que estamos vivendo nos últimos dias antes da volta de Jesus. Profeticamente, não tem mais nenhum outro período depois desse. Profeticamente, tudo indica que nós estamos assim, pertinho do fim. Quão perto do fim nós estamos? Em que época do mundo nós vivemos? O que você acha? Quão perto do fim? Você acha que falta menos de 20 anos para Jesus voltar? Sim ou não? Sim? Sim. Quem acha que falta mais de 5 anos? 5 anos ou mais, ou por volta de 5 anos, quero ver a mão erguida. Por volta de 10. Por volta de 15, levanta a mão. Por volta de 20 ou mais, levanta a mão. Menos de 5. Tá. Vocês que estão sentados aí não tiveram direito a uma ideia, né? Esse achar é só achar. Porque, na verdade, Jesus não disse quando ele viria, de fato. E outro dia, eu estava perguntando muito para Jesus assim: Senhor, me fala quando o Senhor vai voltar, quão próximo está. O Senhor está colocando no meu coração assim uma urgência tão grande, um senso de urgência. O Senhor está dizendo assim: fala que eu vou voltar, mas quando o Senhor vai voltar? Vai ser logo, vai ser muito perto? Me diz, por favor, ameniza a minha alma, porque eu não quero ficar como Jeremias, que ficou pregando o juízo está próximo e levou 40 anos. E aí Deus me levou para um texto ali em Atos, capítulo 1, verso 8. Incrível. Quando eu abri ali naquele texto, ali estava escrito assim, que os discípulos perguntaram para o Senhor Jesus: Senhor, será agora que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Ou seja, é agora que o Senhor vai dar um jeito em tudo? É agora que o Senhor vai se tornar o rei de tudo? É agora que vai instaurar o seu reino na terra? E Jesus respondeu: não vos convém saber sobre tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Em outras palavras, tudo isso que Jesus falou, ele estava dizendo para mim: não é da tua conta o quando. Não interessa. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas
Ele estava dizendo: eu vou voltar, não se preocupe. Eu estou mandando você anunciar que eu vou voltar. E estou mandando você anunciar que está próximo, será breve. Só que eu preciso que você receba o Espírito para ser. Ser. Ser é a coisa mais importante para nós hoje. E eu comecei a pensar. Eu fiquei tanto tempo trabalhando na Voz da Profecia, dos meus 27 anos de ministério, 16 lá. 8 cantando no quarteto e 8 como orador. Está escrito em Voz da Profecia. E a gente sempre canta: breve virá, breve Jesus voltará. E eu pensei: puxa, nós temos que cantar isso. Nós temos que anunciar. Mas Jesus não volta se eu não receber o Espírito e eu não for testemunha. Jesus está preocupado com que eu seja, com que eu viva, com que o caráter de Cristo esteja dentro de mim, fazendo com que eu seja. Jesus então colocou dentro do cenário profético, olhou para você e para mim que nasceríamos hoje, e ele disse assim: você que vive no tempo do fim. Tem uma época da Bíblia que se parece muito, muito com hoje. Essa época é a época em que Jesus nasceu. Tinha profecias indicando quando Jesus nasceria. As pessoas estudavam as profecias, como hoje também tem profecias falando a respeito da volta de Jesus. As pessoas também estudam. As pessoas sabiam que estava próximo do nascimento do Messias. Elas sabiam que estava por ali. Começava a haver movimentos no mundo, havia falsos messias, falsos discípulos, e de repente Jesus nasceu. A palavra de Deus conta a história de um homem que viveu naquela época. Abre comigo a sua Bíblia em Lucas, no capítulo, se eu não me engano, é o capítulo 3. Vamos lá, Lucas capítulo 3. O nome dele é Simeão. Simeão era um senhor idoso, um velhinho, muito fiel a Deus. Aqui a Bíblia diz assim: havia em Jerusalém um homem, verso 25 em diante, né? Capítulo 2, 25 em diante. Um homem chamado Simeão, homem este justo e piedoso, que se apartava, que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo, segunda vez que aparece o Espírito Santo, que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Verso 27. Movido pelo Espírito, de novo, o Espírito, 3 vezes, num relato pequeno, em 3 versos, 3 vezes o Espírito. Revelara-lhe, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais trouxeram um menino Jesus para fazerem com ele o que a lei ordenava, o que a lei ordenava? Que a criança fosse apresentada no templo. Simeão tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação dos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Nós conhecemos essa história, não é? Simeão está lá no templo, o Espírito Santo tinha revelado para ele que ele não ia morrer sem antes ver o Messias. Agora, vamos colocar essa história, vamos tirar toda essa parte lúdica dela, né? Toda essa parte assim poética dela, ou enfeitada com a nossa emoção e com a nossa imaginação, porque quando a gente pensa no tempo de Jesus, a gente pensa que as coisas eram muito cheias de magia, né? De encanto, mas não tinha tanta magia e tanto encanto, não mais do que temos hoje. Você vê magia e encanto hoje nas coisas que acontecem? Ou o dia a dia é pesado? Na verdade, as pessoas viviam dias como nós vivemos hoje. Fazia 400 anos que Deus não falava diretamente com o homem. Não tinha profecia sobre a terra. 400 anos sem profecia sobre a terra. Sem sonho, sem visões, sem Deus falando diretamente. 400 anos. Muitos hoje dizem assim:
Deus falou com Abraão, com Isaac, com Jacó. Deus falou na época do Pentecostes. Mas Deus anda calado, Ele não fala mais. Já faz muito tempo que Deus não fala. Nós vivemos numa época do silêncio de Deus. É isso? Aí, diz aí que o Espírito revelou para Simeão que ele não morreria sem antes ver o Messias. Simeão não era sacerdote, não era levita, não era fariseu, ele não fazia parte da alta camada, da casta religiosa dos judeus. Simeão era um João ninguém, era o Simeão ninguém. Se o Simeão contou para alguém que o Espírito tinha dito para ele que ele não morreria sem ver o Messias, com certeza ele foi discriminado. Porque quando ele disse, a pessoa deve ter dito assim: por que o Espírito fala para ele e não fala comigo? Meio estranho esse negócio de Deus me falou, Deus falou comigo, o Espírito me disse. Que história é essa de Simeão? E o Simeão foi ficando velhinho, velhinho, e nada do Messias aparecer, nada. Se o Simeão contou para alguém, provavelmente ele foi ridicularizado naquela época. De repente, Simeão está no templo, já velhinho, e entra no templo quem? Quem entra lá? José e Maria trazendo o menino Jesus. E tem muita magia nisso tudo. Vamos traduzir? Era o Zé Ninguém, a Maria Ninguém, trazendo no colo o ninguémzinho. Era isso. Eles não eram ninguém. Não diante daquele povo. Simeão olhou para ele e Deus revelou para Simeão que aquele era o Messias. Ele não ouviu nenhum sermão de Jesus. Ele não viu Jesus fazer nenhum milagre. Ele não viu o mover do Espírito através de uma pregação poderosa, gente se convertendo. Não, nada daquilo. Ele pegou o bebê no colo e viu o que ninguém viu. Ninguém. A não ser uma outra mulher, chamada Ana, que também estava ali. E que percebeu o momento especial da história do mundo no qual eles estavam vivendo. Isso me arrepia, gente. Isso é muito sério. Porque Simeão representa um tanto de gente que consegue ver o que outros não conseguem ver. Que conseguem enxergar o que para outros está oculto à sua vista. Vamos lá para o Apocalipse 3 de novo. Jesus escrevendo para nós, cristãos de hoje, ele disse aqui em Apocalipse 3, do verso 14 em diante: ao anjo da igreja de Laodiceia, ou seja, aos últimos cristãos que estariam vivendo na face da terra antes de Jesus voltar, estas coisas diz: o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, quem está dizendo é Jesus. Esses são os títulos de Jesus. E Jesus diz: eu conheço as tuas obras, vocês cristãos. Vocês não são frios nem quentes. Quem dera fossem frios ou quentes. Vocês são mornos. E por isso eu vou vomitar vocês da minha boca. Porque vocês dizem: eu estou rico, abastado, e não preciso de nada. Mas vocês não sabem que são infelizes. Você não sabe que é infeliz? Sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres, nós estudamos 2 noites atrás, ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres. Segundo, vestiduras brancas para te vestires, vimos ontem e hoje, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. A fim de que vejas. Deus está dizendo para você e para mim que a terceira coisa que nós precisamos desesperadamente como cristãos que vivemos agora, antes da vinda de Jesus, e a gente não sabe exatamente quando Ele vai voltar, não sabe se é daqui 2 anos, 3, 4, 5, se é daqui 10 ou se é daqui 20 anos, nós não sabemos. E isso é que deixa a gente assim. As pessoas perguntam: você tem uma casa? Eu digo: eu não tenho casa, não tenho terreno, eu tenho 3 filhos. Isso é o que eu tenho. E no ano passado foi oferecido para eu comprar um terreno para pagar em 6 anos. E aí eu fiquei numa dúvida tremenda. E orei muito a Deus para Deus me indicar se eu entraria nessa dívida
para ficar pagando, né, em 6 anos um terreno. E Deus não falou nada. Ou Ele falou e eu não consegui escutar. E aí eu fiz o negócio assim, fechei, e comecei a pagar, com angústia no coração, eu disse: Senhor, eu não quero ser incauto, eu não quero ser tolo, porque o Senhor diz que a gente tem que viver como se o Senhor fosse voltar daqui 1000 anos, mas estar preparados como se o Senhor fosse voltar hoje. Então, quer dizer, tem que viver tudo, meus filhos têm que estudar, essas coisas, e eu vou me aposentar daqui 10, 12 anos. Eu vou levar 6 anos pagando um terreno. Pelo menos eu vou ter onde construir alguma coisa, vai ter que fazer alguma coisa lá em cima, porque depois de 6 anos, quando eu terminar de pagar o terreno, eu vou ter mais 6, pelo menos, para juntar um dinheiro para botar uma coisa lá em cima, para poder morar na aposentadoria. Mas eu não quero me aposentar, Senhor. Eu não quero, não é que eu quero continuar trabalhando ad infinitum, eu quero que o Senhor volte antes disso. Então, Senhor, me fala. Bom, aí nada. E aconteceu que, depois de 1 ano, aí Deus falou que eu devia ter comprado. Como é que Deus falou? Deus não falou no meu ouvido. Às vezes eu digo Deus falou, né? Eu não gosto muito desse Deus falismo, sabe? Ou Deus me disse, Deus me dicismo. Sabe como é que é? Eu já falei para vocês, né? Porque Deus me disse. Quando eu digo assim, Deus me disse, eu meio que estou querendo dizer assim, se você não ouviu o que eu estou falando, a minha palavra é a palavra de Deus. Não. Deus fala comigo através das pessoas, Deus fala comigo através da Bíblia, Deus fala comigo através de crianças. Algumas pessoas que vêm se aconselhar comigo, algumas vezes eu estou sentado para uma sessão de aconselhamento, de repente a pessoa fala assim: sabe, pastor, então, naquela hora eu disse para ela assim, porque você devia, e começa a falar, e parece que ele está falando para mim. E eu fecho os olhos e digo: tá bom, Senhor, estou entendendo, estou ouvindo tudo, é para mim mesmo. O Senhor está falando, é para mim. Aquela repreensão que ela deu para outra pessoa é para mim. Porque eu estava em dúvida com relação àquilo, e Deus fala comigo. Você entende como é que é esse negócio do Deus falou, Deus disse para mim? Não quer dizer que eu tenho um dom especial e que de repente a laje da minha sala se abre e eu ouço o Cid Moreira falando: Fernando. Não é isso. Não tem isso. É assim, uma voz imperceptível. E eu vou dizer para você como é que Deus falou para mim. Uma pessoa ligou para mim do empreendimento lá onde eu comprei e diz assim: o senhor é o pastor Fernando? Sou. Aí eu quero dizer o seguinte: o senhor vai ficar 2 anos sem pagar a prestação do terreno e eu vou dar o recibo para o senhor. Mas quem está falando? Eu sou o dono do empreendimento. Ah, é? Eu não estou entendendo direito. Perguntei umas 5 vezes para ele. Falei: por quê? Não, é porque, não sei, é porque eu quero fazer isso para o senhor. Eu ficar 2 anos. Se me pagar 2 anos, não precisa pagar. Vou dar o recibo. 2 anos sem pagar. Falei: tá bom, Senhor. Deus falou ou não falou? Aí ele falou. Eu estava esperando uma resposta. Tá bom, então está lá. Na verdade, eu não estou pagando um terreno em 6 anos, né? Vai ser em 4. Que coisa maravilhosa. Deus respondeu assim. Mas eu tenho essa coisa dessa urgência no meu coração, esse desejo de que Jesus volte logo. E ele dizendo assim: fala que eu venho logo. Jesus está dizendo assim: você, Fernando, você é cego. E me preocupa porque lá no finalzinho, no verso 22, ele diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aliás, ele não diz que eu sou só cego, ele diz que eu sou também o quê? Surdo. Quem tem ouvidos, quem conseguir ouvir, vai ouvir o que o Espírito diz às igrejas. Ali no texto de Simeão, está dizendo que o Espírito falou com Simeão, o Espírito o moveu, o Espírito mandou, e Simeão ouviu o Espírito, ele viu. Vamos comigo em Lucas 23. Olha que história interessante aqui em Lucas 23. Ou melhor, Lucas 24. Aqui conta a história da ressurreição de Jesus. Jesus tinha ressuscitado, as mulheres foram no túmulo, elas viram Jesus no túmulo, mas não reconheceram Jesus.
Elas tinham, aliás, elas viram o anjo disse que Jesus tinha ressuscitado. E Maria foi no túmulo, viu Jesus e não reconheceu Jesus. Logo em seguida, no verso 13, diz assim: naquele mesmo dia, dois discípulos de Jesus, estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas que aconteceram da morte de Jesus. Aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha o que diz agora: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Os seus olhos estavam impedidos de reconhecer Jesus. Por que os olhos deles estavam impedidos? Jesus estava impedindo os olhos deles de reconhecer Jesus? Era isso? Sim ou não? Sim ou não? Não. Por que eles não conseguiam ver que era Jesus? E o mais interessante é que isso se confirma ali no verso 31, onde diz assim: Jesus está conversando com eles, fala com eles, ora e diz assim: então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. De repente, os olhos deles se abriram e eles puderam reconhecer que era Jesus. Antes, eles estavam cegos espirituais e agora os olhos deles se abriram. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele os criou perfeito. Ele falava com o homem e a mulher pessoalmente, lá no Jardim do Éden. Eles viam a Deus. Viam ou não viam? Viam. Eles viam também os anjos? Sim ou não? Sim, viam os anjos. Acontece que, num dia, a serpente chegou para conversar com a mulher. E se você olhar ali em Gênesis, no capítulo 2, 3, ali vai dizer o seguinte: que a serpente chegou para a mulher e disse assim: vocês não vão comer do fruto? E ela disse: não. A serpente diz: é que Deus mandou vocês não comer de nenhuma árvore, não é verdade? Ela disse: não, Deus falou para comer de todas, só não dessa que está no centro do jardim, porque se nós comermos nós vamos morrer. E ela disse: mentira de Deus, vocês não vão morrer. Quando vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir e vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Olha o que a serpente disse para ela: vocês são cegos, vocês só conseguem enxergar uma parte das coisas, vocês não conseguem enxergar tudo, mas quando vocês comerem desse fruto, os olhos de vocês vão se abrir, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. E logo depois, quando eles comem, primeiro, o inimigo é sujo, ele sempre tem que misturar coisa boa com coisa ruim. Porque o bem eles já conheciam. Na verdade, se ele fosse dizer a verdade mesmo, dizer assim: vocês vão passar a ser conhecedores do mal, porque é isso que eles iam conhecer. Mas ele diz: vocês vão ser conhecedores do bem e do mal. Ele sempre vai chegar para você com alguma coisa boa para misturar na coisa ruim. Ele nunca vai dizer assim: olha, toma esse copinho de veneno, ele é amarguinho e você vai morrer depois de tomar. Não. Ele faz assim, te dá um líquido bem gostoso para você tomar, e pinga uma gotinha de veneno por dia. Você vai tomando uma gotinha por dia, e leva tempo. Ele é paciente, ele espera você morrer, vai devagarinho, ele espera você viciar. Ele coloca, quando você está navegando na internet, uma coisinha ali de pornografia, e você só dá uma olhadinha, aí no outro dia aparece outra de novo, você dá mais uma olhadinha, e depois dali uma semana aparece de novo, e você fica parado mais tempo olhando. E depois de um tempo, você clica ali. E você depois sai e diz: puxa, Senhor, me desculpa. E aquelas imagens não saem da sua cabeça. E você sabia que hoje tem até clínica para tratar de gente viciada em pornografia? Meu Deus. Casamentos sendo desfeitos, porque homens ficam contemplando pornografia. Coisa triste. Ele mistura sempre a verdade com a mentira, o bom com aquilo que não presta. Os dois comeram do fruto, e a Bíblia diz assim: e os olhos de ambos se abriram, e eles viram que estavam nus. Na verdade, antes, eles
viam o mundo espiritual e enxergavam o bem, enxergavam Deus, os anjos, o mundo espiritual, o mundo que realmente existe. Depois que eles pecaram, comeram do fruto, os olhos deles se fecharam e eles ficaram cegos para o mundo espiritual e eles passaram a enxergar o pecado, o que não presta. A natureza carnal tomou conta dos dois e passou para nós também. E eu fico imaginando por que Deus nos poupa de enxergar o mundo espiritual. A palavra de Deus diz, por exemplo, que o Senhor Jesus expulsou de Maria Madalena quantos demônios? 7. E aquele gadareno, quando ele chegou para conversar com Jesus, eu vou ter que fazer uma pausa, vocês não estão respondendo nada. Só tem um pinguinho de gente respondendo. Eu estou perguntando, vocês estão aí, estou falando sozinho, né? Vamos conversar. O gadareno chegou para conversar com Jesus e ele perguntou assim, qual é o seu nome? Ele diz, meu nome é Legião, porque nós somos muitos. Você imagina se a gente enxergasse o mundo espiritual que está aqui ao nosso redor e a gente visse de repente uma pessoa carregando em cima de si 7 demônios, a outra com uma legião de demônios, o grande conflito entre o bem e o mal acontecendo o tempo todo na nossa frente, porque é assim que acontece o tempo todo tem uma guerra sangrenta por sua causa, para conquistar o seu coração, para conquistar as suas decisões pequenininhas. O mundo espiritual está aí ao nosso lado e a gente não consegue enxergar. Nós somos cegos para o mundo espiritual. E nós ficamos cegos para as coisas espirituais também. Para o tempo espiritual de Deus, para o mover de Deus nesse mundo. Nós ficamos cegos. Adão e Eva ficaram cegos para o mundo espiritual e começaram a ver o pecado. Lê comigo João 10, vamos lá. João capítulo 10. Achou? Se você não está com a Bíblia, pega uma aí no banco. João 10. Em João 10, o Senhor Jesus faz declarações fantásticas, maravilhosas, bombásticas. João 10. Capítulo 11, ele diz, eu sou o bom pastor. Quem é o bom pastor? Quem é o bom pastor? Jesus é o bom pastor, amém por isso. Ele é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Ele já havia dito aqui no verso 3 o seguinte, presta atenção no que nós vamos ler, porque eu vou fazer umas perguntas para vocês, tá bom? Sabatina agora, vai. Para este, ou seja, para o bom pastor, o porteiro abre a porta do aprisco, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Quem é o bom pastor? Jesus. Quem são as ovelhas? Eu, nós. Dentro desse contexto, o que é o aprisco? O que é o aprisco? Oi? A igreja, o templo físico da igreja é o aprisco. Nós estamos aqui hoje no aprisco adventista do 7º dia. Um deles aqui de Washington. A BR 2. BR 2. Esse é o aprisco. Jesus diz assim. Aliás, deixa eu fazer outra pergunta. Diante do que nós lemos aqui, todos nós que estamos dentro desse aprisco, pertencemos ao bom pastor, somos ovelhas dele? Sim ou não? Sim ou não? Vamos ler de novo? Falei para você prestar atenção, ó. Para o bom pastor, o porteiro abre a porta do aprisco. As ovelhas ouvem a sua voz. Quantas ovelhas ouvem a voz dele? Todas. As ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Espera aí. Então quer dizer que todas ouvem a voz, mas ele chama pelo nome as que são dele. Ele chama. E o que acontece com elas? As conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Uau! Aqui está dizendo o seguinte,
Jesus está dizendo, olha, nesse aprisco adventista, BR2 de Washington, eu estou falando, e todo sábado, todo culto de terça, todas as ovelhas estão escutando a minha voz, mas nem todas são minhas. A diferença entre as que escutam e as que são minhas, é que as minhas, elas além de escutarem, elas reconhecem a voz, e elas respondem, elas me seguem, e elas vão atrás de mim para fora, porque o mundo está acontecendo lá fora, não está acontecendo aqui dentro da igreja, aqui dentro do aprisco. Eu as conduzo para fora, elas ouvem a minha voz. Diante disso, existem outros apriscos por aí? Sim ou não? Sim, tem aprisco batista, aprisco presbiteriano, metodista, tem centenas de milhares de apriscos. Será que Jesus tem ovelhas nos outros apriscos também? Tem ou não? Eu não posso falar nada, é a palavra que tem que falar. Verso 16, ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las, elas ouvirão a minha voz, então haverá um rebanho e um pastor. Isso é uma profecia que Jesus fez, uma profecia. Para quando será? Ele está dizendo, eu tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. Ele está querendo dizer assim, olha, eu tenho aqui muitas pessoas que são minhas e muitas que não são minhas. A diferença é que a grande maioria é surda espiritualmente e a outra não. A outra espiritualmente ouve, escuta. Aliás, elas escutam, mas não conseguem entender. Por que será que Jesus falou de cegueira espiritual e de surdez espiritual? Por que lá em Apocalipse ele diz, você precisa do colírio para você ver, porque você, Laodiceia, é cego espiritualmente? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é o colírio? Quem é que nos faz ver? Quem é? É o Espírito Santo. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Foi o Espírito que conduziu Simeão a ver que era Jesus. Mas por que algumas ouvem e outras não? Mateus capítulo 13. Mateus 13. Toda essa sequência de textos, o Senhor foi me dando nas madrugadas, diretamente. E de repente as coisas pareciam fazer sentido. Uma sequência fantástica de textos, de um assunto importantíssimo. Mateus capítulo 13, Jesus acaba de contar a parábola do semeador para os seus discípulos. Os discípulos não entendem nada, e nem as pessoas. Você já deparou com coisas na Bíblia que você não entende nada, é ou não é? Sabe aquele dia que você diz assim, Senhor, fala alguma coisa comigo, e de repente se abre lá em Crônicas, ele é um monte de genealogia. Puxa, mas o que o Senhor... Espreme, o que eu vou aproveitar daqui para a minha vida hoje? O que o Senhor está falando para mim hoje? Aí você depara com Apocalipse, você encontra um tanto de besta lá no Apocalipse. O que eu vou aproveitar daqui? Não estou entendendo nada. Ou será que você nunca parou para pensar assim, puxa Senhor, por que o Senhor não escreveu uma Bíblia mais simples para a gente poder entender assim, mais fácil? Por que tão complicado? Nunca pensou? Jesus contava as parábolas e as pessoas não entendiam nada. E os discípulos disseram, verso 10. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram, por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu, porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem, será tirado. Nossa, parece uma arbitrariedade terrível de Jesus. Dá a impressão que Jesus está dizendo assim, sabe por que eu estou falando por parábolas? Eu sei que eles não estão entendendo, mas eu estou falando assim, porque para vocês que conhecem, eu vou fazer vocês entenderem mais, mas para eles que não conhecem, até o que eles conhecem eu vou tirar deles. Não é isso que ele está falando? Eu escolhi vocês, é isso que ele está dizendo? Dá a impressão que é. Vamos continuar lendo. Por isso lhes falo por parábolas, verso 13. Porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem.
Vendo não veem, ouvindo não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Opa, então tinha uma profecia de Isaías, dizendo que lá na época de Jesus, e que nos dias de hoje teria gente que ouviria, mas não entenderia, e que veria, mas não entenderia também. Cegos e surdos espirituais. Olha a profecia assim: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis. Isaías já tinha dito, Isaías falou que tanto na época de Jesus como nos dias de hoje, ia ter gente ouvindo sem entender, vendo sem compreender nada, surdos e cegos espirituais. E a pergunta ainda insiste, a pergunta ainda cala na minha alma, no meu coração: por que essas pessoas são cegas e surdas espirituais? Por que no meio dessa igreja tem gente que vai ouvir espiritualmente, vai enxergar espiritualmente o tempo no qual nós estamos vivendo, em que época nós estamos vivendo? Vai ter gente que vai ouvir, vai enxergar espiritualmente, vai ver o mundo espiritual, e tem gente que não vai entender o chamado do pastor quando ele está soando. E Jesus termina explicando, e ele diz, verso 15: porque o coração desse povo está endurecido, de mau grado ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder, para não correrem o risco de que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos e entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Jesus está dizendo, sabe por que eles são cegos e surdos? Porque eles estão ouvindo de mau grado. Eles não querem correr o risco de serem tocados por mim e de terem a vida deles transformada por mim. Eles querem continuar do mesmo jeito como eles sempre estiveram. Eles não querem sair da zona de conforto. Eles não querem mexer nada naquilo que os incomoda. Eles não querem mexer na vida deles, nem no tempo deles, nem no tempo que eles dedicam para o trabalho em detrimento do tempo que eles dedicam para Deus. Eles não querem mexer em nada, eles não querem mexer nos relacionamentos, eles não querem mexer na alimentação, eles não querem mexer em nada. De mau grado ouviram e eles fecharam os olhos para não correrem o risco de serem transformados. Isso me cala no meu coração e na minha alma, quando eu olho para o povo de Deus, eu vejo gente fechando os ouvidos e fechando os olhos, de mau grado. Em que época do mundo nós estamos vivendo? Em que época? Ali em João, no capítulo 10, Jesus diz, eu tenho ovelhas que não são desse aprisco, a mim me convém conduzi-las. E elas vão ouvir a minha voz. E nós seremos um só rebanho, com um só pastor. Isso é uma profecia. Para quando é essa profecia? Essa profecia diz que o Senhor Jesus começa a chamar, e pessoas começam a ouvir a voz dele. Essa profecia diz que o Senhor Jesus começa a despertar pessoas que estão dormindo espiritualmente, que estão cegas e surdas espiritualmente, e essas pessoas começam a ouvir. Pessoas que começam a ser ensinadas pelo próprio Deus nas suas casas, e que começam a chegar prontas dentro da igreja. E você vai dar um estudo e diz, não, mas isso eu já sei, eu já estou fazendo aquilo. Há pouquinho tempo atrás, eu fui numa cidade do Tocantins, Gurupi, e quando eu acabei de pregar, um grupo de senhoras me rodeou, umas 10 senhoras, e uma delas mais falante diz assim, pastor, eu quero dizer para o senhor que aqui na nossa cidade houve uma grande comoção, quando há 1 ano atrás, meu marido e eu fechamos as portas dos nossos comércios aos sábados. E pastor, eu não sou membro da sua igreja, eu sou da igreja da pastora, e eu percebi que tinha uma pastora entre elas. E eu olhei para a pastora fez assim com a cabeça. Outra senhora do lado disse, pastor, nós também, meu marido e eu também fechamos a porta dos nossos comércios logo depois, e nós também estamos guardando o sábado. E eu não aguentei, eu disse, pastora, ela disse, pastor, eu também estou entendendo a mensagem, tenho sábado no meu coração. O Senhor começa a despertar pessoas. Hoje à tarde, nós fomos fazer uma visita com o pastor Jimmy, para um casal de americanos. Ela não é adventista, eles são de uma outra religião.
E ela, na conversa, ela diz assim: eu estou muito doente. E eu fico olhando para o tempo que eu perdi da minha vida. E eu fico conversando com Deus e falando com Ele. Eu digo: Senhor, me perdoa por tantas coisas erradas que eu fiz na minha vida. E Deus está me mostrando que eu comi errado muito tempo. E que o plano de Deus não é que a gente comesse as coisas que a gente come. Eu fico dizendo: Deus, me ensina o que eu devo comer, porque eu quero comer o que o Senhor quer que eu coma, para eu ter saúde, para eu poder louvar o seu nome. E ela diz: eu fico pedindo para Deus: Senhor, me ensina como é que é ter uma vida de louvor. Eu quero ter uma vida de louvor, Senhor. Eu quero ter mãos que louvam, eu quero ter lábios que louvam. Me ensina, Senhor, como é que é ter uma vida de louvor. Meu Deus, quem que ensinou essa mulher? Quem foi que falou com ela? Se não foi o próprio Deus. Quem é que está despertando essas pessoas? Quem é que está tocando essas vidas? Essa semana, na segunda-feira, a gente está ali na casa do Eudes e da Carla, e de repente a Carla falou: pastor, tem um pai aqui, ele quer falar com o Senhor. E aí o pai chegou preocupado e diz assim: olha aqui, é que meu menino, ele está acontecendo assim, assim com ele e tal. Ele está vendo um anjinho. E aí a minha esposa disse para ele assim: filho, onde é que ele está? Está ali. O que ele está fazendo? Está rindo para a gente. Filho, quando ele aparecer, você faz assim, ó. Eu te repreendo em nome de Jesus. O menino não tem 3 anos ainda. Diz: não, ele faz assim: em nome de Jesus, amém. Ó, uma criança que não tem 3 anos. Eu perguntei como é que é a família, se eles são ligados com coisa de espiritualismo e tal. Não, não são. Na hora, não tive dúvida. Eu disse assim: olha, Deus está chamando você e a sua família. Ele já chamou de algumas maneiras, você sabe disso. Já chamou vocês muito de perto. Mas vocês ainda não vieram. Ele abriu uma porta que vai se fechar daqui a pouquinho. Vocês estão assustados com isso? A gente está. Deus não assusta ninguém. Daqui a pouco passa. Quem sabe só até eu dizer para você: Deus está chamando, quer compromisso com vocês, Ele quer proximidade. Mas Ele não vai assombrar vocês. Deus não assombra ninguém. Então, o que vocês dizem para Ele? Ele quer que vocês estudem a Bíblia para conhecer Ele. E ele desabou a chorar. Depois eu conversei com a esposa. Ele disse: eu quero que você converse com a minha esposa. E quando eu falei com a esposa, ela disse assim: um tempo atrás Deus me deu um sonho. E Ele falou que Ele ia aproximar a gente, nós, de Deus, através do meu filho. Que época nós estamos vivendo? Se essa não é a época de despertar, irmãos, eu não sei qual será. Porque eu tenho visto isso dia após dia, vez após vez. Gente despertando e começando a ter um senso de necessidade de Deus, de busca de Deus, de priorizar a Deus na sua vida. Gente despertando e buscando a Deus, se resignando. A nossa bandeira não são os milagres. Deus não nos chama para ter poder, Ele chama para ter poder para ser, para nós sermos testemunhas, para sermos humildes, para sermos perdoadores, para sermos calmos, para amarmos o nosso próximo, para amarmos o nosso cônjuge, para amarmos os nossos filhos, para expressarmos o fruto do Espírito na nossa vida. É para isso que Ele nos chama. Ele nos chama para não olhar a vida do companheiro, para não prestar atenção na vida do outro, para prestar atenção na própria vida. Ele nos chama para sermos o Evangelho vivo. É para isso que Ele está nos chamando. Mas acima de tudo, Ele está chamando você e a mim para nós despertarmos, acordarmos, buscarmos Deus como quem busca água, buscarmos como quem busca o oxigênio, o ar, a respiração.
E Ele está despertando pessoas aqui e ali, gente que está acordando e buscando a Deus, e clamando a Deus, gente que está angustiado, querendo mais de Deus, encontrar Deus. Me diz o caminho, Senhor, me fala como é. E Ele diz: buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscares de todo o coração. Você está buscando a Deus de todo o coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Você quer ver como é que Deus descreve os dias de hoje? Vamos lá para Jeremias, no capítulo 31. Jeremias 31. Não deixa de olhar comigo, Jeremias 31. É terrível esse negócio de olhar a Bíblia no celular. A gente nunca sabe se as pessoas estão indo junto ou não. Não ouve a página da Bíblia. Aqui o Senhor Deus diz, Ele descreve, Ele diz assim, verso 7, porque assim diz o Senhor: cantai com alegria a Jacó, exultai por causa da cabeça das nações, proclamai, cantai louvores e dizei. Você prestou atenção no que está dizendo esse texto aqui? Deus está insistindo, Ele está dizendo assim, ó, cantai, exaltai, exultai, proclamai, cantai louvores. Ele está dizendo assim, agora é tempo de você cantar, de você proclamar, é tempo de abrir os pulmões, é tempo de se alegrar no Senhor, é tempo de exultar no Senhor. E Ele diz, canta, mas canta, eu vou dizer qual é a letra da música que você tem que cantar. A letra da música diz assim, e dizei, salva Senhor o teu povo, o restante de Israel. Deus está dizendo assim, canta, mas canta com força, exulta. Canta por causa de Jacó, o pai de todas as nações, das 12 tribos de Israel. E canta e diga assim, ajunta, Senhor, o remanescente do teu povo. Ajunta o restante de Israel. Deus está despertando o povo dele, aqueles que escutam a voz de Deus, aqueles que veem o mover de Deus, são o restante, o remanescente, o povo de Deus, são as virgens prudentes. O restante, e olha o que ele diz, como eles vêm. Eis que os trarei da terra do norte, e os congregarei das extremidades da terra, e entre eles também os cegos e aleijados, as mulheres grávidas, as de parto, em grande congregação voltarão para aqui. Deus está dizendo, eu vou ajuntar esse povo de tudo quanto é lado, de tudo quanto é religião, eu vou ajuntar esse povo, as grávidas, as mulheres que estão dando à luz, eu vou ajuntar os cegos também, eles vêm de todos os lados da terra. Virão com choro, verso 9, com súplicas os levarei, guiá-los-ei aos ribeiros de águas por caminho reto que não tropeçarão, porque sou pai para Israel e Efraim é o meu primogênito. Eles virão com choro, com súplicas e com pranto. É desse jeito que eles vêm. E se você ler aqui o verso 34, capítulo 31, verso 34, nesse tempo não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. O Senhor Deus está dizendo, não vai precisar ficar ensinando não, eu vou chamar, eu vou ensinar. Por isso que eles vão chegar quase prontos na igreja. Eles já vão chegar quase sabendo tudo, porque eu direto vou falar com eles, eu desperto, eles acordam, eu falo, eles escutam, eu me movo, eles me veem, eu ensino para eles, e eles me ouvem e entendem. Eles vão chegar prontos, só para vocês colherem. É por isso que Jesus disse, orem para que tenha muitos ceifeiros, porque a seara é grande, e esse povo está começando a chegar. Eles vêm para tomar o seu lugar. Eles vêm para tomar o lugar de quem não ouve e não escuta. Que porcentagem de nós não escuta? Que porcentagem escuta? Esse é o último texto que eu quero ler com vocês hoje. Isaías 42. Cada vez que eu abro esse texto, eu me arrepio. O meu espírito se enche de um espírito de grande solenidade. Sabe quando você
e a sua esposa querem contar uma história que vocês dois conhecem, e de repente você vai começar a contar e ela começa a contar junto, e aí você diz, conta você, ela diz, não, conta você, e você diz, não, conta você, e aí um começa a contar. Então, aí era assim, assim, e no meio o outro interrompe, diz, não, peraí, só essa partezinha, é porque você quer contar com mais detalhes, não, agora continua, e aí o outro continua, é um trabalho em conjunto. Deus faz isso nesse texto, ele e Isaías. Isaías começa a falar, Isaías começa a falar da volta de Jesus, ele começa a descrever o Senhor Jesus vestindo a armadura de Miguel para voltar para essa terra, para vencer, para resgatar os seus filhos. E de repente Deus diz, não, essa parte eu conto agora. Verso 13, o Senhor sairá como valente, é Isaías falando inspirado por Deus, despertará o seu zelo como homem de guerra, clamará, lançará forte grito de guerra e mostrará sua força contra os seus inimigos. Quem são os inimigos de Deus? Quem são os inimigos de Deus? Satanás é ou não? Sim. Os anjos dele, sim ou não? E quem mais? Eu vou fazer uma pergunta para você. Cantar é uma atitude de louvor? Sim ou não? Orar é uma atitude de louvor? Namorar é uma atitude de louvor? Tomar sorvete é uma atitude de louvor? Sim ou não? Sim ou não? Vocês não estão nem querendo responder, né? Para não passar vergonha. Lembra daquele texto? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para... Ué, a gente pode comer para a glória de Deus, beber para a glória de Deus, namorar para a glória de Deus. Sabe o que esse texto está dizendo? Ele está dizendo assim, tudo o que você faz nesse mundo é uma atitude de louvor, ou a Deus ou ao diabo. Se você não definiu de que lado você está, você já definiu. Quem comigo não ajunta, espalha. Jesus foi claro em dizer. Ou você decide que você está do lado de Jesus, ou você já decidiu que está do lado do diabo. Portanto, quando diz os inimigos aqui, está falando de quem não se decide nunca. E que vai ficar esperando decidir até Jesus voltar, o tempo vai passar e não vai decidir. Vai fechar a porta da graça e não vai decidir. Indecisos, fica assim o tempo todo. Eu vou tentar, mas não consigo. Eu não consigo. Cada vez que você diz eu não consigo, você está dizendo assim, o sangue de Jesus não é poderoso para me fazer conseguir, porque é Ele quem faz. Então Deus toma a palavra de Isaías e Ele começa a dizer, verso 14, por muito tempo me calei, estive em silêncio e me contive. Uau! Deus está dizendo, eu me calei muito tempo, fiquei em silêncio, eu não falei. Mas agora darei gritos como a mulher em trabalho de parto, e ao mesmo tempo ofegarei e estarei esbaforido. Eu vou começar a fazer estardalhaço, as pessoas vão ver, as nações vão se irar, a ira das nações. As pessoas vão cada vez começar a proclamar mais guerra, um país incitando o outro. Vai ter gente que não ama ninguém, o mundo cristão vai estar morno, o cristianismo vai estar morrendo, é isso que vai estar acontecendo, e eu vou estar agitando as coisas, e as pessoas, as minhas pessoas, despertando. Verso 16, guiarei os cegos por um caminho que não conhecem, fá-los-ei andar por veredas desconhecidas, tornarei as trevas em luz perante eles, e os caminhos escabrosos planos, estas coisas lhes farei, e jamais os desampararei. Jesus está dizendo, presta atenção, se você ainda é cego, eu estou chamando você para enxergar, eu vou tornar o seu caminho plano, eu não vou desamparar você, eu vou tentar, eu vou chamar você até o último momento, eu vou abrir a oportunidade para você até a última hora, por misericórdia, o quanto antes, abre os olhos, enxerga, ouve. Agora, tem lágrimas na voz de Deus enquanto Ele fala o que Ele diz aqui em seguida. Tem um nó na garganta de Deus enquanto Ele diz o verso 18.
Surdos, ouvi, e vós, cegos, olhai para que possais ver. Quem são esses surdos e cegos? São os que estão fora da igreja. Deus está chamando esse povo. Olha o que ele diz, verso 19: quem é cego como o meu servo, ou surdo como o meu mensageiro a quem envio, quem é cego como o meu amigo, e cego como o servo do Senhor. Tu, igreja de Laodiceia, vês muitas coisas, mas não as observas, ainda que tens os ouvidos abertos, nada ouves. Deus está chorando enquanto Ele fala para você. Ele está dizendo: ninguém é mais cego do que você, que é o meu servo, que está escutando as exortações, que está ouvindo, que conhece as profecias como ninguém, que conhece a palavra de Deus e que já ouviu falar da volta de Jesus inúmeras vezes. Você é mais cego do que todos, porque o seu coração cauterizou e você acha que Jesus não vai voltar mais. Enquanto isso, tem outros ouvindo e vendo no seu lugar. Em que tempo, em que época da história do mundo nós estamos vivendo? Em que época? O Senhor Jesus tem um chamado especial para você, para a sua vida, em particular. E Ele está chamando. Às vezes Ele chama pela palavra, chama por um sermão, chama por coisas que acontecem em casa. Ele está chamando você. Esse é o tempo, essa é a hora. Não tem outro tempo. Eu quero contar um pedacinho mais da minha vida. Um pedacinho só.